Existe comida baiana sem dendê? A conversa de hoje é com a chefe Ieda Matos, da Casa de Ieda, uma grande parceira do Instituto Brasil Agosto. E a gente vai conversar sobre a cozinha da Chapada Diamantina, muito baseada no trabalho que a Ieda desenvolve ao longo desses anos da trajetória dela como cozinheira, como chefe de cozinha. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. E, obviamente, falando da sua história, vai falar também da história da comida dessa terra, da Chapada Diamantina, Parque Nacional da Chapada Diamantina. E aí vamos levar essa conversa adiante. Meu nome é Max Jacques, sou chefe de cozinha e pesquisador do Instituto Brasil Agosto e já recebi aqui o convite da Ieda para a gente começar essa conversa. Bora lá. Aguardando. Já consigo ouvir, Ieda. Oi. Olá! Olá, Você tá na boa casinha? tarde. Tô na casinha. Vi, você tá virada pra mim. Se você quiser, eu viro o meu celular também, a Tá. gente fica igual. Tá? Quer que eu vire aqui? Deixa eu ver com o Zé aqui, o Zé. Bom. Eu sei que o Zé tá Eu aí, vou tô ouvindo demitir. a voz dele. Peraí que eu vou arrumar. Será que vai ficar? Ai, Max, esse Zé. Esse Zé e esse Ele é novo história. momento, né? Que a gente precisa E agora? Não? desenvolver todas essas habilidades, né? Não, é pro outro lado, Zé. Sim, Vira... do outro lado, Agora Zé. deixa eu mulher de cabeça baixa. Era ainda. Por favor. Zé, você me fez lembrar da minha infância, quando meu pai subia no telhado da casa e começava a mexer a antena e a minha mãe ficava embaixo na frente da televisão. Era ainda. Pra cá, Fábio. vira pra lá. Era Aí, assim mesmo. agora deu. E aí, Foi. como vocês estão? Estamos aqui na labuta, Na resistência. na existência. Zé, um pouquinho pra Bom, esquerda. agora acho que ele... Pra deixar a Iedinha no centro da tela. Quase consegui. Opa. Foi. Acho que tu tem que... Aí, não mexe. Para aí. Não mexe. Para. Ieda, em nome O do Zé, Instituto, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, pela tua disponibilidade. Tu e do Zé, né, que tá sempre junto. A casa é de Ieda, mas a festa é coletiva. Então, Claro. muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Mais um dos nossos convites, que a gente vive te convidando, né? Ah, vocês são os queridos. Eu que agradeço ao Instituto, né? Instituto Brasil Agosto, a Ana Luísa Trajano, que é uma querida também. E você, eu não tenho nem o que dizer, né? Foi amor à primeira vista também. Né? Amor à primeira olhada. Mas é isso. Amor à primeira olhada. E é isso, hoje eu tô na casinha aqui, eu tô gostando de fazer live aqui dentro, porque é um lugar que a gente fica muito, né? Só que ultimamente eu não tô vindo muito, eu fico 3 dias na semana, então é o momento de matar um pouquinho a saudade, ficar pensando e fazendo alguns projetos aqui dentro. O olho do dono é que engorda, Mas né? E sempre tem uma coisinha para fazer em restaurante, né? A gente sempre tem um Sempre, móvel pra sempre arredar, uma coifa para limpar, um negócio para deixar em ordem. Sim! É porque agora a gente Ieda, faz deixa eu te tudo, né? começar. Se eu estiver te interrompendo, porque você sabe que eu tenho o cérebro na ponta da língua, então eu não paro para pensar, eu vou só falando. Se eu estiver te interrompendo demais, você me avisa. Mas eu vou começar já por esse Imagina. tema, assim. Vocês continuam Sim. com a casa de Ieda fechada, né? Vocês não estão atendendo Sim, no salão. Não estamos atendendo porque, de acordo com as autoridades, ainda não podemos colocar mesas e cadeiras na calçada, né? Que é o que tira a gente, que dá mais espaço pra gente, né? Porque a casa só tem 18 lugares, então não tem, cabe 18 pessoas aqui, então não tem como manter a casa aberta, né? E na verdade eu teria que reduzir, colocar no máximo acho que 8 pessoas aqui dentro. E aí não compensa, o risco é muito grande, né, para isso, tanto o risco meu quanto das pessoas também, né?
Então eu preferi A Casa continuar de Eda no delivery. o espaço é bem íntimo, né? Não existe nem Sim, é assim, bem. a cozinha, inclusive, é muito próxima do salão, então tem Sim, esse sentimento de intimidade. Eu imagino que distanciar também afeta um pouco isso, né? sim, afeta bastante. E a proximidade é muito grande, né, com as pessoas, porque o espaço é muito Sim. pequeno, né? Mesmo eu tirando, eu seguindo as regras, as normas, mesmo assim eu não me sinto segura. E a gente vai se virando, né? Por enquanto tá dando para pagar as contas, que a vida se resumiu basicamente nisso agora, né? Por conta desse momento. E eu acho que o importante nesse momento é isso, né? Pagar-se as contas e estamos trabalhando só com o Everton, né? Que é nosso Aham. filho. E o William, meu sobrinho, vem só na ação da Acarajé, né? Que já trabalhava com a gente Tá. também, mas agora ele tá vindo só na ação do kit resistência. Ana Luísa tá pedindo o acarajé dela aqui, te mandou um beijo, diz que tá com saudade e Um que quer o beijo, acarajé Litor. dela. Eu quero ver você mandar acarajé Do pra Mor. França. Olha que eu mando, hein? Eu sei que você dá jeito. Ana, eu mando. Ana é uma querida, tô morrendo de saudade dela. E toda vez que eu faço o bolinho de pirão, de queijo coalho com a carne de sol, nunca vou me esquecer, que ela gosta muito desse bolinho. Ela é uma É... querida. Ieda, vamos lá. Agora você me falou então Vamos lá. que a casa de Ieda agora está nesse momento, kit resistência, acho que já tem vários indícios aí. E- Na semana passada a gente fez uma conversa com a Tereza Paim, obviamente você conhece Tereza Paim, Aham. e ela Sim, falou claro. muito da cozinha dela, que é uma cozinha que, embora a Tereza seja nascida no sertão da Bahia, ela faz uma cozinha bastante soteropolitana, né? No Rio Vermelho, na Praia do Forte, quando ela estava lá no Forte. Então a gente falou muito sobre o Dendê. Na semana passada se falava muito da crise do Dendê, do quanto, né, essa notícia que acabou sendo noticiada, que vai faltar Dendê no mercado, e todos esses significantes. E aí eu abri essa conversa de hoje perguntando assim, será que existe comida baiana sem Dendê? E sempre que eu penso em comida baiana sem dendê em São Paulo, eu penso em Ieda, que é quem me faz provar coisas surpreendentes com um viés muito... não inovador, e não é uma crítica, mas não inovador, porque essa prática ela está no interior da Bahia, mas é que a gente, que não é baiano, conhece a comida do turista, né? Muitas vezes Sim. acaba caindo ali. E você, ao longo desse 1 ano e meio que a gente se conhece, acompanhando o teu trabalho, eu tenho aprendido muito dessas outras nuances de uma comida baiana. Queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo da tua história, da tua trajetória, porque eu acho que ao contar disso você acaba contando da tua cozinha. Solta o verbo, mulher. Sim, respondendo a sua pergunta do início, em relação ao Dendê, realmente é muito preocupante, né, esse momento, e eu estou acompanhando, e a gente, assim, eu acreditava que a Bahia fosse a grande produtora do Dendê, né, mas de acordo com toda essa conversa, todas essas pesquisas que estão acontecendo agora, realmente é Belém do Pará, né. Mas eu estou acompanhando e torcendo para que isso não aconteça, né? Porque não só agora que eu estou no momento usando o Dendê, né? Por conta do acarajé, mas as pessoas que vivem, né? Desse tesouro, né? Desse ouro líquido que a gente tem, né? Então, eu espero que termine bem isso aí, né? Mas a cozinha de Dendê, a gente se refere à Bahia, mas a parte de Salvador, né? Uhum. Eu sou da Bahia, mas eu sou da Chapada Diamantina. Uhum. Então, o Dendê, que é a cozinha praiana, que é a que consome, que realmente o Dendê entra, como o Dendê, o leite de coco, entra mais nesses pratos, né? Referente a Salvador, o Recôncavo. Enfim, eu sou da Chapada Diamantina, que não tinha o consumo do Dendê. A gente não tinha o conhecimento do Dendê. Eu vim conhecer o Dendê já
aproximadamente entre meus 13 e 14 anos. Foi a primeira vez que eu provei o dendê e que eu acreditava que era um óleo com urucum. Eu não imaginava o que era, né? Chegou uma baiana do acarajé na minha cidade, da origem, chegou uma baiana do acarajé na minha cidade, e aí me falaram, vamos comer um bolinho ali com bastante pimenta, frito no óleo amarelo. E eu fiquei assim, fui curioso, né, menina? Muita gente, adolescente, tem muita curiosidade. E eu fui realmente conhecer e achei assim, quando eu coloquei aquele, pedi logo quente, né, que eu não sabia que o quente seria com pimenta, e foi surpreendente para mim. Eu falei, meu Deus, como assim? O meu paladar não aceitou o dendê, o camarão seco, nada, não foi. O quiabo foi o mais surpreendente para mim, né, o caruru, que era um quiabo que eu comia passado na manteiga de garrafa, era feito no feijão, aí de repente ele com aquele dendê dentro, foi tudo surpreendente para mim. Foi a primeira vez que eu tive contato com o dendê, né? Então, falando sobre o dendê, referente ao acarajé, o dendê entrou na minha vida através de quando eu morei na Chapada, né? Foi assim que começa a minha história em relação ao dendê. Quando eu morei em Salvador, desculpa. Então, eu morei em Salvador durante 5 anos e eu morei num terreiro de candomblé. E era uma coisa que eu queria muito aprender. Eu tive muita curiosidade de entender o que era essa comida de dendê, né? E me despertou muita curiosidade, porque era uma cozinha desconhecida totalmente para mim, tanto a cozinha quanto os ingredientes, né? Eu não conhecia. Então eu morei lá e já namorava o Zé, o Zé já era iniciado, né? E eu, como a Bian, que não sou iniciada também, né, mas sou adepta e acredito. Então, foi aí que eu tive essa curiosidade de entender um pouco mais sobre o dendê, entender sobre a religião, e foi aí que eu me descobri, me descobri como uma mulher negra e me assumi como uma mulher negra, que até então eu aceitava o moreninha, morena clara, morena... Enfim, morena, nem sei os nomes mais que dão agora para minha cor, enfim, que tem no meu registro. E então foi aí que eu me descobri como negra, e eu sou uma mulher negra, e eu me assumi realmente. O candomblé me trouxe toda essa história, né, e fez eu me reconhecer. Então foi um grande aprendizado para mim ter convivido dentro desse terreiro de candomblé, né, com esse pai de santo. Foi um aprendizado muito grande. E aí começa a minha história, a minha introdução na cozinha referente ao dendê, a conhecer o dendê, né? E referente à minha história da comida sertaneja, da comida da Chapada Diamantina, a comida da Chapada, ela é uma comida de resistência e subsistência. Quando eu falo que a comida da Chapada não introduz o dendê, que a nossa comida é uma comida, como posso dizer, de garimpo, né? A gente construiu a nossa comida através da necessidade também, né? E daí que surgem os nossos pratos. A gente consome muito verde, porque não dava tempo de esperar. Um exemplo, um godó de banana, é um prato feito com banana verde, que é um cortado de banana verde, porque a fome não esperava. Então, a gente tinha que ter essa criatividade na cozinha. Nós, por escassez mesmo, e falta de chuva, de água, entra a palma, que é um ingrediente, né, muito utilizado nessa cozinha de subsistência. A palma é um cacto que ela resiste àquele calor intenso do sertão, né, muitos meses sem chuva, e ela está ali intacta, verde, só esperando a nossa criatividade mesmo. Uhum. E ela alimenta também os bichos, né? Alimenta os bichos e vem como alimento principal a nossa mesa também. Por isso que a gente faz os cortados de palma. A proteína nem sempre tinha, porque eu costumo falar que meu pai criava galinha, um exemplo, e aí você não podia, toda vez que fosse almoçar, matar uma galinha, né? Porque aí ia faltar os ovos depois. Então a gente preferia ter os ovos constantemente à mesa do que
matar a galinha, né? Do que matar a galinha. E a gente tinha que abrir mão de muitas coisas, né? E aprender, ter mesmo essa cozinha de subsistência, de resistência, e ser muito criativo, muito. Então, a proteína era realmente pouca, muitas vezes não tinha, muitas vezes tinha o peixe seco, e também tinha, quando eu me refiro à comida sertaneja, quando eu me refiro a essa escassez, eu não quero te falar assim que era o tempo inteiro a gente passava por isso. Tinha um momento de fartura, né? O momento de chuva, os meses que chovia muito, que a gente tinha abundância de alimentos, que era uma coisa que você podia plantar tudo, e muitas vezes também a natureza surpreendia, né? Fazia sua plantação de arroz e vinha aquela chuva, aquela tempestade que não estava esperando naquele mês e levava o teu arroz fora, mas aí vinha a abundância da sua mandioca. Então meu pai tinha a casa de farinha, plantava mandioca, né? Fazia nossa farinha. A gente nunca passou fome. Tinha a escassez, mas a gente sabia também trabalhar a comida no tempo de escassez. Então fome ninguém nunca passou. Então no tempo de escassez a gente sabia muito bem se virar e criar nossa comida, nossa alimentação. No tempo de fartura também a gente passava muito bem, porque plantava de um ano para o outro. Então aproveitava bem o que a natureza dava para a gente, né? Que era a água e a terra, né? Então a gente também tinha que ser muito criativo e saber o que ia durar de um ano para o outro. E a gente sempre viveu do plantio mesmo, né? Eu nasci na roça, a gente sempre viveu do plantio. E a comida é minha história, ela me representa, porque a gente realmente plantava, se alimentava do que plantava, né? E eu já falei em outras lives minhas e livros, enfim, que eu não tinha acesso ao produto industrializado, não conhecia, e a gente vivia muito bem dessa maneira, não faltava nada à nossa mesa, né? No lugar do pão a gente comia mandioca, comia batata doce, comia cuscuz, inhame, e como não conhecia também não fazia falta, né? E não me faz até hoje, exatamente. Né? Porque eu continuo seguindo essas regras, né? Meu café da manhã, a não ser quando eu não tenho tempo, assim, uma coisa muito corrida, mas o cuscuz não falta à minha mesa, né? E não vai faltar enquanto ter alimento para produzir, né? O milho, que eu acredito que não vai faltar, que vamos sempre ter cuidado para que isso não aconteça, né? E é isso, então a nossa cozinha, né? Quando eu falo que não entra o dendê, é por conta de toda essa história, né? Que é uma cozinha realmente de subsistência e é criada dessa forma, né? Com esses ingredientes que você ia lá no quintal e pegava e criava seus pratos. Claro que hoje em dia eu volto à chapada, né? Pode falar, Max, por favor. Não, vou te interromper. Não, eu queria fazer um destaque, não sei, para quem tá assistindo e não sabe exatamente do que a gente está falando. Na semana passada foi veiculada uma notícia de que existe um risco de que existe uma possibilidade de escassez de dendê no mercado nesse ano em virtude da falta de chuva e dessa produção. Só para posicionar, porque eu acabei de receber uma mensagem perguntando isso. Você me falou aí da banana verde e da palma. E tem uma coisa que eu sempre falo quando eu escrevo e quando eu discuto plantas alimentícias não convencionais, que é fazer uma interjeição e perguntar: não convencional para quem, né, cara pálida? Porque muitas vezes a gente né, é não convencional para mim, que moro aqui em São Paulo e que, enfim, tem outro enlace na cultura alimentar brasileira, mas a gente sabe que muitos dos conhecimentos que são veiculados hoje sobre plantas alimentícias não convencionais são conhecimentos ancestrais de práticas que são construídas a partir da necessidade. Então, você falou aí da banana verde, falou da palma, e aí a gente tem taioba, cambuquira, né? Mamão verde. A cozinha de quintal, mamão verde, que faz o currum. Mamão verde, a gente come...
A gente come muito o mamão verde também, né, como um prato principal. Ele também entra como esses cortados que eu te citei, né, da banana e a palma. O mamão verde também ele entra. E as punks também, né? Não tinha esse número de qualidade de punks que hoje a gente vê nas pesquisas, nesse trabalho incrível que é feito, né, sobre as punks. Mas a gente já comia as punks, já tinha no fundo do quintal. Eu lembro minha avó falando, eu vou fazer uns ovos instalados, vai no quintal e pega bedoégua. E então a gente já comia já essas punks, né? E várias outras que eu não me lembro, mas a gente consumia já. Sim. E aí você, então, você é de Rio das Contas? Oi? De que cidade que você é na Chapada? Eu sou de Utinga, mas eu não nasci em Utinga. Na verdade, eu nasci na roça, né? Às vezes até me esqueço o nome do lugar onde eu nasci, que era tão no meio do nada. Era no meio do nada mesmo, assim. Para você ver uma pessoa, você tinha que viajar quase um dia. Né? Então, e por conta dessa escassez toda, depois a minha família, eu tenho uma família grande, né, de 13 irmãos, e por conta disso tudo foi ficando muito difícil a vida na roça, né? Ela foi ficando difícil e a gente precisava vir um pouco para a cidade também para tentar estudar alguma coisa, né? Ir para a escola também, né? Principalmente os mais novos, a gente já ia para a roça, os mais velhos já ia para o plantio, né? E aí minha mãe tinha, né? Já tinha vários filhos já, não me lembro bem, mas não tinha 13 ainda não, né? Acho que tinha uns 8 por aí. E aí viemos morar em Utinga, né? Mas é uma cidade super, super pequena, bem pequena mesmo. Utinga não é um polo gastronômico, desculpa, um polo gastronômico. Não é um ponto turístico e eu acredito que o turismo não vai chegar na cidade de Utinga, de qualquer forma, assim. Eu sei que agrega muito, né? Principalmente valores e uma distribuição de renda, né? O turismo traz isso, né, para o local. Mas também a gente sabe que muitas coisas acabam se destruindo e acabando, né? Então a cidadezinha está lá super preservada, tem muitas cachoeiras próximas, mas não vai ser uma cidade turística. O turismo não chegará ali. Então não fico longe, moro a 1 hora de Lençóis e Mucugê. Então essas cidades que são turísticas, né? Lençóis principalmente, fica a 1 hora da minha cidade. Então eu faço a pesquisa nessas cidades, né, próximas. Quando eu vou fazer minhas pesquisas, passo nessas cidades: Palmeiras, Mucugê, Andaraí. Então fazendo esse resgate sobre essa cozinha, né? E o que eu faço, Max, é agregar ingredientes e valores aos nossos pratos. Não é porque eu comia um godó de banana verde lá na infância, um cortadinho de banana somente com aquele tempero trivial, um alho e uma cebola, que eu preciso continuar com ele assim, né? Eu posso agregar. Então é isso dentro da minha pesquisa. Eu agrego ingredientes, agrego sabores, texturas, aromas ao prato, né? Um exemplo, o arroz de garimpeiro. O arroz de garimpeiro, o que vem à minha memória? A Dona Ana, que é uma cozinheira de 80 anos e que cozinha já há mais de 60 anos em Mucugê. Ela é uma grande inspiração para mim, porque ela faz essa comida. Então, o que eu faço? Eu faço arroz de garimpeiro, na minha memória afetiva, lembrando do sabor do arroz de garimpeiro dela. Mas hoje eu agrego natas, lembrando da nata que minha avó fazia no machixe. Então você pode fazer essa junção de sabores e ingredientes num prato, né? Até para enriquecer mais o prato, né? Isso é uma isso coisa que eu faço muito legal através dessas pesquisas. Isso é uma coisa muito legal de falar, Ieda, porque existe uma concepção, muitas vezes, quando a gente fala de cultura alimentar, que eu chamo de o mito da cultura alimentar intocada.
né? A gente, por exemplo, Sim. quando a gente visita alguma, né, num processo de pesquisa, vai para algum lugar, é quase, se tem uma expectativa quase de condenação de que as pessoas continuem comendo o que elas comiam há 50 anos, há 60 anos, há 70 anos. E as coisas não são assim. As pessoas têm direito a fazer suas escolhas e a aprimorando as suas técnicas, Sim. porque a cultura alimentar é algo vivo. Sim. Então, para a gente não cair num preciosismo, que é um preciosismo que abandona a cozinha e não contemporiza a cozinha. Contemporiza a cozinha. Então, é muito legal Sim. isso que você diz, né? Porque é trazer para cá, é trazer para a novidade, é trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a possibilidade de colocar no gosto que caiba no futuro. Eu acho que você faz muito isso, né? De ensinar as pessoas a gostarem para que a cozinha se preserve, porque senão ela vira museu, ela vira uma receita escrita num livro e fica lá, né? Sim, e a cozinha, a comida é história, né? E o que você não pode perder da sua gastronomia, da sua culinária regional, é a originalidade do prato, né? Uhum. Tô tocando aqui. Então você não pode Tá perder a essência do prato. Seu celular. Chegou visita? Tá tocando. Eu vou pegar esse Zé, ele deixou o celular dele. Desculpa a todos. Imagina. Então, e aí eu faço essa pesquisa. Sim. Vai, fala. Continua, fala da tua pesquisa. Pode perguntar. Não, eu ia te perguntar. Tô só concluindo, vontade... então. Tá. Eu não vou falar mais nada, você Gente... fala. Falar, por favor. E dentro dessas pesquisas minhas, eu também, a Bahia, a Chapada também tem um quilombo do Remanso, que eu também tenho que ir lá fazer uma pesquisa, né, que seria agora que eu ia fazer toda essa pesquisa minha, mas por conta de tudo isso, eu já fui, mas com outro olhar, né, um olhar assim de conhecer, de passear. Hoje eu já tenho outra visão, que eu quero entender, né, a culinária do quilombo, da Chapada, eu quero ficar lá, eu quero vivenciar a história com eles, né. Então, é só para falar que a Chapada também tem quilombo e que eu devo fazer isso dentro dessa minha história da culinária da Chapada, regional da Chapada Diamantina. Pode me perguntar, querido. Bueno. Agora é você. Agora é minha vez. Ser uma cozinheira, se profissionalizar na cozinha, foi uma escolha lá... Eu tenho que te perguntar com quem você aprendeu a cozinhar. Imagino que, pelo que você me contou, crescida na roça, a cozinha esteve ali na prática cotidiana, aprendendo com a mãe, né? Isso que a gente já sabe. Mas quando que acontece uma decisão assim, olha, eu quero botar minha comida na rua e quero ser uma cozinheira profissional? O desejo já acontecia, né? Desde os 20 anos aí, 17 foi quando eu realmente coloquei esse olhar para a cozinha, mas a partir dos 20 anos eu comecei a sonhar mesmo, né? O meu maior sonho era ser uma cozinheira profissional. Mas aconteceu aos 33 anos somente, né? Foi quando eu voltei para São Paulo, né? Vim para São Paulo. Cheguei aqui com 33 anos, fui terminar o ensino médio. E aí eu me destrinchei, terminei o meu estudo, consegui um curso técnico em gastronomia, mas as portas ainda não estavam abertas do jeito que eu sonhava, né? E aí eu fiz o superior em gastronomia. Então eu estudei durante 3 anos. Era um grande sonho da minha vida ser uma profissional, porque eu sabia o peso que eu teria nas costas como uma mulher negra, vindo da roça, né? E então eu teria que, para dar uma mudança na minha vida, eu acreditava que só a educação iria fazer essa transformação toda. E realmente foi isso que aconteceu. A gente sabe o quanto é difícil a mulher negra inserir no mercado e chegar numa cidade, numa metrópole tão grande como essa e abrir
abrir alguma coisa, né? Eu comecei com um truck, minha história começou com a Kombi, quando terminei, antes de terminar a faculdade, fui com o Zé, que ele ganhou uma bolsa de estudos, então eu aproveitei o momento e fui morar com ele na Bélgica, né? Para aproveitar mesmo, conhecer a história dos lugares, de outros países, que eu sabia que era um momento único de oportunidade, né? Que essa oportunidade eu não ia ter, assim, várias vezes, seria aquele momento, seria crucial, assim, para eu fazer essa viagem, né? Então eu fui, e voltando para o Brasil, lá eu estudei, né? Assim, fiz estágio, tudo, e aprendi muita coisa. E o que eu trouxe na minha bagagem, assim, de muito valor foi a valorização que eu vi que eles davam nos produtores e nos ingredientes locais. Então, isso, para mim, foi uma coisa que eu voltei para o Brasil com os olhos cheios, assim, de energia positiva e de muita vontade de colocar a minha comida e mostrar a minha comida, né? Que até então eu tinha muito medo, né, de falar sobre a minha comida. Então, no truck eu coloquei a comida do Nordeste em geral. Eu não tive coragem de assumir a comida da Chapada Diamantina. Fiquei assustada, com um pouco de medo, né, insegurança, que já era difícil para mim trabalhar com essa comida nordestina em geral, por conta do preconceito. Eu sabia que tinha um preconceito que a nossa comida é gordurosa, é uma comida pesada, é uma comida com muito coentro. Então, aí que entra também o porquê eu quis estudar. Eu queria aprender técnicas, eu queria conhecer utensílios, né? Eu precisava, eu sentia a necessidade disso, porque eu não conhecia. Então, eu acreditava que para dar uma mudança na minha vida e até uma nova roupagem, alguns pratos, e quebrar alguns preconceitos, eu precisaria ter esse conhecimento, essa base de conhecimento que vem da faculdade, né? E aí eu saí realmente, eu coloquei essa comida na rua, né? Eu saía com uma mescla de estados, né? Piauí com Bahia, Bahia com Maranhão, fazia essa mescla por conta desse medo, né? E aí deu super certo, Max, foi uma coisa assim surpreendente para mim. Fiquei 3 anos, fiz parceria muito legal na época com essas cervejarias artesanais aí que estavam trabalhando muito, estavam no auge. E foi meu momento assim de pensar, eu tenho capacidade e agora eu vou para a luta com essa comida. E 3 anos saturou, né? Eu já estava muito cansada e aí saturou realmente o mercado e foi quando eu decidi ir para um ponto fixo, né? Então, passando aqui em Pinheiros, já pensando e já com o orçamento fechado, o lugar que eu poderia alugar, né? E aí, passando por aqui, eu vi esse ponto, gostei, eu e o Zé, ligamos, né? O valor coube certo no nosso orçamento e aí alugamos o ponto aqui. Mas ainda restava aquele medo, né? E aí, porque no truck eu não tinha me assumido, eu fazia aquela comida, mas eu não era feliz, porque eu queria mostrar a Chapada, né? Então eu não era feliz por isso. E aí, Casa de Eda, eu falei, agora é o momento de colocar essa comida mesmo, realmente, assumir, não ter medo e ir para cima, né? E aí, por conta de tudo isso, eu resolvi começar também, quando começa a minha história das pesquisas, né? Comecei a fazer essa pesquisa, fui para a Chapada fazer a pesquisa sobre a gastronomia e como estava essa comida nesses pontos turísticos. E aí eu tive muita surpresa, né? Que eu não consegui comer alguns pratos, pirão de parido é uma comida que eu não consegui comer, garimpeiro também é um deles, né? Godó ainda se come em algumas regiões, você consegue, mas não era aquilo que eu esperava. Eu esperava que o cardápio chegasse com essa comida à frente, seria a primeira a me oferecer, né? E eu não tive essa surpresa. E aí eu voltei para São Paulo e falei, agora eu já sei, é comida da Chapada Diamantina que eu vou realmente assumir. Foi difícil no começo, né? Você colocar os nomes já assustavam as pessoas, né? Então, durante 3 meses eu me senti
perdida um pouco. E agora, o que eu vou fazer? As pessoas entraram, mas de onde vem essa comida? De que país é? De que estado é? E eu aqui presente todos os dias, né? Como eu fico ainda todos os dias presente, cozinhando, eu e Everton. E eu vinha receber o meu visitante, que Casa de Ieda eu não chamo de cliente, chamo de visitante, porque é uma casa. Então, casa a gente recebe visita, né? Que a proposta era essa mesmo. Então, eu vinha, explicava o cardápio, olho no olho, detalhes por detalhes. E aí as pessoas começaram a entender, né? O conceito da casa, né? A música, o lugar, o porquê é aberto. Você vê preparando a sua refeição, o prato que você pediu. E aí as pessoas foram criando confiança e entendendo um pouco do conceito e a comida o que significava, né? E depois de 3 meses as coisas começaram a fluir e aí saiu a primeira entrevista, né? E aí as coisas foram caminhando e hoje Casa de Ieda tem 3 anos, deu super certo, assim, uma coisa estava sendo bem positivo, não está, né, que esse momento vai passar, esse momento aí de pandemia vai passar, mas a história continua, né, eu continuo trabalhando, eu continuo pesquisando, né, eu fui à Chapada agora e ainda bem que eu tinha ido à Chapada em janeiro, né, voltei no finalzinho, passei 15 dias, passei 15 dias, fui também fazer pesquisa, né, que a minha convidada foi Bel Coelho, né, que fizemos o menu Chapada Diamantina, que foi incrível, né, e por conta de tudo isso, né, paramos com o menu, mas foi incrível, foi lindo a pesquisa e o menu. Então eu tinha acabado de praticamente chegar da Chapada, né, com toda essa bagagem, e é isso, eu continuo pesquisando, continuo com projetos, com planos. Casa de Ieda hoje representa a minha vida, a minha história, né? A comida é minha história, né? Hoje eu não sei o que faria sem essa história, sem Casa de Ieda, né? É amor para a vida mesmo, né? E essas pessoas, né, que vêm, que apreciam o meu trabalho, que apostaram, que acreditaram, muitas pessoas também por trás de tudo isso, que eu tenho uma eterna gratidão, quem me apoiou, quem me ajudou nesse momento de montar a casa, né, de pensar em cardápio, foi muito importante. Essas pessoas foram muito importantes na minha vida e acreditaram no meu trabalho, né, desde o princípio, né. Então eu sou muito grata a elas por isso. Você falou Pode perguntar. da música da Casa de Ieda, Sim. e eu tenho uma coisa aí para te confessar, que a playlist, aliás, ó, quem tiver aí no Spotify, procura Casa de Ieda Inverno. Casa de Ieda. A playlist é do Zé, e é uma das playlists que eu mais escuto, assim, para cozinhar, tem músicas incríveis da Pietà, é muito boa. Ieda, é maravilhoso. A conversa tá boa, a gente tá aí indo para os últimos 15 minutos. Aliás, tem uma música da playlist de vocês que chama A Vingança de Cunhã. E é uma música que me inspirou demais a pensar essa trajetória da cozinha brasileira, porque é isso, né? O Câmara Cascudo, ele fala no História da Alimentação no Brasil, que a primeira cozinheira do Brasil é uma índia, né? É a Cunhã, que foi trazida pelos portugueses para dentro da cozinha e que gradativamente foi sendo substituída pela mão de obra da mulher negra. O que é muito controverso, né, Ieda? Porque você está contando aí da tua história, da tua dificuldade de encontrar espaço no mercado, dessa luta pela insegurança, né? A questão da insegurança, de ter oportunidade, quando a gente sabe que, na verdade, a cozinha brasileira, durante séculos e até hoje, é feito pela mão de mulheres negras, né? Seja de na mulheres obra, negras, seja na transmissão do saber. Então, isso é muito tirano, de alguma maneira, né? Essa invisibilidade que a gente estabelece para a mão de obra negra nas nossas cozinhas, né? Sim. A Juliane está perguntando aqui sobre nomes de pratos. Os nomes dos pratos, ela quer saber?
Me fala, você já falou vários aí, me conta mais alguns. Tem o pirão de parida, tem a fatia de Tem parida, o pirão de parida, tem os cortados. o pirão de os cortados, o godó de banana verde, pirão de parida, tem angu também, a gente come muito angu, né, que é um prato de Rio de Contas, né, que eu já, inclusive, fiz uma live até falando sobre ele também. O pirão de parida, ele tem uma história porque as mulheres, quando ganhavam neném, né, que ficavam de indieta, que elas falam, né, minha mãe, como teve 13 filhos, então passou por isso basicamente 13 anos, né? Então, a história do pirão de parida, na minha vida, eu vivi durante muitos anos, porque minha mãe, toda vez que ela paria, então ela tinha que ficar, a base da alimentação dela durante 40 dias, né? Era o pirão. Então, era um pirão com a carne assada, um pirão com a galinha assada, carne nem pensar, não poderia. Era só pirão à base da galinha assada mesmo, porque elas acreditavam que tudo era remoso, né? Uma carne era remosa, um feijão era remoso, né? O que é remoso? Estava naquele momento de recuperação. Remoso é algo que faz mal, que vai te deixar, que vai te trazer doença, né? Você está no momento ali amamentando e recuperando, né? Toda aquela recuperação do corpo da mulher. Então era muito remoso comer um ovo, então a base da alimentação dela era o pirão e a galinha, né? Então pirão de parida. Sim, de quem pariu. De quem pariu, era uma comida da mulher parida, né? E era aqueles 40 dias ali mesmo, com algodão no ouvido. Eu lembro de minha mãe com algodãozinho no ouvido e a gente não podia fazer barulho. Era uma coisa incrível. E é isso que significa o pirão de parida. E outros, os doces também, que a gente não fala sobre os nossos doces, né? Eu sirvo no restaurante um bolo engorda marido, um bolo engorda mulher, temos manoê, né? Cuscuz de sabiá também, a gente serve. Enfim, brevidade, né? Que é uma também. Furundu. Brevidade. Né? Amanhã você... Brevidade. Um doce que marcou muito a minha vida também foi o arroz doce, que a gente chama arroz... A gente não falava arroz doce, era arroz de leite. Então, nas casas, dificilmente uma casa não vendia arroz de leite. Então, eu colocava no copinho mesmo, nesse copinho americano, já com a canela em cima, dentro de uma bandeja e um paninho em cima. E você gritava da janela, aquela casa alta, né? Janela muito alta, batia a palma e falava, vou de casa, um arroz de leite. Já vinha com um copinho, a senhora já vinha o copinho com a colher, você comia, pagava e ia embora. Então, arroz de leite é uma coisa também que eu sirvo aqui na casa de Eda, né? A orelha de marca goiaba, muito a Edna está perguntando o que é orelha de goiaba. Manoel é feito à base de a massa puba, né? A massa da mandioca. Puba é quando você coloca a mandioca para fermentar e dali se extrai a massa dela, né? E ovos, né? Manteiga, leite de coco e é colocado na folha da bananeira para assar. É manoel também. Manoel, João deitado, é o mesmo. Isso, João deitado, mané pelado, tem manoel de bacia mané pelado. no litoral do Rio de Janeiro, tem... E aqui no litoral do Rio, em geral, se adoça com rapadura, ou com mascavo, ou com mel de engenho, né? Sim, que aí deixa cada também dá mais umidade. Sim. Tua vez. Ieda, vamos lá. A gente tem 10 minutos. Vamos lá. Nesses 10 minutos que você me fala sobre o kit resistência. Para quem tá aí assistindo e que quer provar da delícia dessa mulher, que eu não conheço todas as paixões, mas uma das quais pelo qual o Zé se apaixonou eu conheço, que é a mão desse tempero. Fala um pouquinho do kit resistência para o pessoal que está assistindo. O kit resistência está sendo assim incrível, né? A gente está... o kit resistência também é uma coisa que eu gosto de voltar às origens, né? Para fazer o caruru, o vatapá, né? Estudo e leio bastante Manuel Quirino, entre outros. E
A gente faz o acarajé da maneira tradicional mesmo, como o Zé aprendeu há 20 anos atrás no candomblé, né? Assim que ele se iniciou, ele já começou a aprender tudo isso dentro do candomblé. E a gente faz esse resgate, né? É moído no moinho, né? A gente geralmente é moído 15 a 20 quilos de feijão na mão mesmo. Everton é um cabra de 30 anos, então aguenta ainda moer o feijão. E é totalmente artesanal. O camarão é feito a defumação, né, com um grande parceiro, chefe, que é o Léo Boto. Gratidão, Léo Boto, pela parceria, né? E é uma parceria muito legal que a gente conseguiu. Também temos a cerveja, né, o Aluá, que também é uma parceria com a Cervejaria Central, que vamos fazer agora, nesse kit terá a cerveja Aluá. E o kit acarajé é isso, é resistência mesmo, é uma comida de resistência. Temos o abará, né, o abará que é feito com a mesma massa do feijão, na folha da bananeira, né, leva os temperos e é colocado na folha da bananeira. Então é tudo feito mesmo de maneira artesanal, Max. É um trabalho muito grande, mas é muito valioso. Pelo amor que eu tenho, pelo carinho que eu tenho pela culinária, pela comida de Dendê, né? Então a gente faz com muito carinho, com muito cuidado na hora de entregar os kits, né? A gente coloca uma mensagem, leva sempre, leva o zine. Sim, coloca a mensagem, coloca o zine, né, que é as instruções, uma literatura, todas as instruções ali dentro do kit, né, como aquecer, todo o modo de aquecimento do kit. Mas tudo, até esse modo aí de aquecimento, o Zé que fez tudo à mão, sabe? É tudo pensado e tudo feito com muito cuidado, com muito carinho. Porque a gente não quer que chegue só a comida, a gente quer que chegue o carinho, aquele abraço, que acho que as pessoas estão precisando disso também, através da comida, né? E através da comida e de todo esse carinho. Um galinho de arruda também, para levar todo o nosso axé, né? Inclusive, hoje eu estou aqui. Acredite no seu axé. Acredite no seu axé, que eu acredito muito. Do meu querido conterrâneo Isaac, né? E amigo do Isaac. Isaac Silva, que sou apaixonada também. O zine é esse aqui. Olha só, o Zé escreveu, fez o conceito da comida, ele fez com todo cuidado, né? Tem várias explicações, o caruru, o vatapá, ele coloca a pimenta nagô, que é a pimenta que a gente serve, né? Instruções de aquecimento. Então é isso, o kit não é... A nossa intenção é que chega mesmo aquele abraço e aquele afago mesmo que eu costumo falar, que tem que chegar na comida a partir do momento que você recebe, não só quando você abre na comida, é a partir do momento que você recebe o kit, né? E o kit está me dando assim uma coisa muito legal, que eu estou recebendo muitas mensagens de carinho, de positividade, né? De comida de afeto, a comida me fez lembrar, fui a Salvador, né? Me fez lembrar a minha casa de candomblé, fez lembrar o meu terreiro, me fez lembrar minha mãe, enfim. É essa a nossa intenção, né? De as pessoas voltarem mesmo a sentirem essa saudade e essa coisa de verdade na comida, né? Não só a comida de Casa de Ieda, a comida da Chapada, também no kit acarajé, eu quero passar isso, né? E a gente sempre cita um texto mesmo de Jorge Amado, ó, vai no kit, né? E é isso, é todo esse carinho mesmo, esse acarajé feito de modo artesanal e tradicional, né? Esse aqui me inspira muito, né? Manuel Quirino é uma inspiração, é uma inspiração para mim.
Eu tenho o pequenininho dele, o versão de bolso, que tá sempre aqui num canto, porque eu devo ser o catarinense mais apaixonado por cozinha baiana que existe nesse país. Porque é isso, eu vivo de cozinha, de comida baiana. Além disso, acho que tem 2 comentários aí. Você também está servindo os pratos, você segue servindo os pratos da Chapada durante a pandemia, né? Sim, sigo servindo os pratos de quinta a sábado, né? O cardápio é bem reduzido mesmo, eu sirvo 3 pratos, geralmente, 2 entradas e 2 sobremesas. Até porque, por conta do desperdício, né? Porque o delivery, Claro. eu não tenho um motoboy próprio, né? Assim, a gente usa um meio de o aplicativo que a gente usa é o Lalamove, então... E o delivery, assim, é imprevisível, então você não pode ter muita produção, né? Então o cardápio realmente é bem reduzido, mas eu tô sempre mudando, deixo o carro-chefe, que é o baião de 2, né? Esse eu não tiro, mas o segundo prato eu tô sempre mudando ele, as entradas e as sobremesas. E também tá funcionando, tá dando certo, mas o sucesso, assim, o acarajé tá sendo sucesso, né? Esse kit de resistência tá sendo sucesso. O delivery, ele oscila muito, deu uma caída agora depois das aberturas também do restaurante, eu senti que deu uma caída no delivery, mas seguiremos, né? Enquanto eu tiver com a porta fechada, eu sigo no delivery, e assim que possível, né? Espero que apareça o mais rápido possível essa vacina aí, para que eu abra as minhas portas e venha essa alegria da Casa de Eda, volta esse forró na calçada com 200 pessoas, 300. Não é? Que é o meu maior sonho. Eu queria o Caruru de Cosme e Damião esse ano de novo. Caruru de Cosme. Mas vamos fazer. Vamos fazer a distância. Então tá. Ieda, eu acho lindo que vocês tenham chamado de kit resistência, porque a comida baiana tem exatamente, acho que é uma das palavras que melhor define a comida baiana. A gente sempre fala disso, mas para quem não sabe, as baianas de acarajé, as escravas de ganho, as vendedoras de rua são responsáveis por uma grande parte da luta abolicionista desse país. É através desse trabalho de rua, da venda desses ingredientes, que muito se fez pela cultura e por tudo que a gente desfruta hoje, nessas nuances de liberdade que a gente experimenta ao longo da nossa história. Então, eu queria te agradecer, porque o nosso tempo está acabando. Passou rápido, como eu imaginei que iria passar. E eu falei 40 minutos, hein? Não, só 40 minutinhos. 40 minutinhos não dá nem para te apresentar. Só 40 minutinhos. Então, ó... Ai, Max, você é um querido. Muito obrigado, Ieda. Muito obrigado. Muito obrigado por isso, assim, por essa conversa, evidentemente, mas também por essa contribuição que você faz para a cozinha brasileira, porque mesmo eu, que profissionalmente me dedico a estudar a cozinha brasileira, você me ensina em cada passo que você dá, assim. É muito bonito ver, e é muito bonito ver essa tendência que vocês geram, porque ensina, né? Eu acho que colocar a tua comida no mundo faz com que o mundo também se sinta estimulado a colocar as suas comidas no mundo. Assim. Então, muito obrigado em meu nome. Sim. Falo em nome de Ana Luísa, sem dúvida, tenho certeza. Falo em nome do Instituto Brasil Agosto. Muito obrigado, Ieda. Eu que agradeço, querido. Gratidão mesmo. Assim, é muito gratificante contar minha história aqui, né? E saber hoje em dia o patamar que a cozinha brasileira chegou e aonde ela está, né? Um orgulho pra gente. E o orgulho dessas pessoas todas, né? Que fazem todo esse trabalho, essa pesquisa, né? Ana Luísa é uma delas, uma grande pesquisadora. Sou fã do trabalho dela. Muito obrigada pela oportunidade. Instituto Brasil Agosto, você pela atenção. As pessoas que estão nos assistindo também, muito obrigada. E Casa de Eda em breve voltará com suas portas abertas. E enquanto não voltar, delivery, e podem me procurar pelo WhatsApp, pelo Instagram também. Qualquer dúvida eu respondo. Qualquer receita também estou disponível, porque conhecimento é para distribuir, não para guardar. Muito obrigada de verdade, né?
E essa é a dica. Enquanto a Casa de Ieda está de portas fechadas, a gente abre as nossas casas para a Casa de Ieda. Então, né, nós abrimos as nossas portas e pedimos para a Casa de Ieda vir até aqui. Obrigado, Ieda. Um beijo. E muito últimos 2 obrigada. minutos. Um beijo. E em breve a E gente Ana, se um vê. beijo no Te cuida. coração. Um beijo a todos aí. Até já. Obrigado por todo mundo que assistiu. Quem não pegou inteiro, fica salvo no nosso Obrigada. IGTV. Até mais.